Há uma outra, aí eu digo teoria, aí é uma, bem uma... Lava uma mão, lava outra, mão, lava uma mão, lava outra, mão, lava uma, Há uma outra, lava outra, mão, lava uma, é uma, bem uma... Lava outra, lava uma. Olá pessoal, tudo bem? Olá. Bom vê-los novamente, né? E estamos aqui para dar seguimento aos nossos estudos, né, sobre Cristologia, né? Estamos na unidade 5 e novamente vamos retornar ao tema, a nossa ideia central de que Jesus Cristo é Deus. Anteriormente, nós estudamos na unidade 4 a respeito do testemunho de João Batista, né, reafirmando que Jesus Cristo é de fato Deus. Vimos também o testemunho de João, apóstolo amado, e outra questão que a gente também pincelou, né, e conversou a respeito foi a própria ressurreição de Cristo nos mostra que Ele é Deus, né? Nessa lição especificamente, nós vamos continuar então enfatizando os testemunhos e basicamente aqui vamos olhar um pouco sobre o testemunho nos livros de Atos, aí o testemunho de Paulo e de Pedro, né? Primeiramente Pedro e depois Paulo, quando se torna apóstolo também. E vamos também visitar algumas referências e algumas evidências aí de que mesmo no Velho Testamento, né, Cristo, né, se apresenta também em muitos momentos na história do povo, né, judeu. Isso, e tentar mudar um pouco, né, o que foi estudado na aula anterior. Quando falava de João, eu acho interessante uma diferença muito grande. Hoje, quando a gente fala do apóstolo João, que foi dito na aula passada, a gente fala um pouco de o apóstolo do amor, como é conhecido. Agora a gente vê o apóstolo Pedro, que era um pouco mais bruto, né, mais rústico, vamos dizer assim, e ao ponto de ter tentado defender Cristo com uma espada. Então, nesse momento, a gente vê assim também que Pedro ele é conhecido como um esteio da igreja primitiva, ele era visto como uma liderança. O Paulo vem surgindo como o grande expoente da palavra, e esses testemunhos dos dois, vamos dizer assim, têm tamanha importância a ponto de que a documentação que existe escrita a respeito das suas orientações para a Bíblia, elas foram feitas muitas cópias, tamanha importância, ao ponto de chegar até nós hoje, né? A gente pode comparar e ver que a igreja praticamente era dirigida por esses testemunhos. Então, a importância que tem. A gente tentar falar que a gente tem que crer apenas no que as palavras bíblicas de Jesus é um pouco descrer naquilo que quem está escrevendo. Jesus não escreveu nenhum papel, Jesus não escreveu nada. Então, crer no que um apóstolo escreveu sobre Cristo no Evangelho é a mesma coisa que crendo que um apóstolo escreveu sobre Cristo na orientação de cartas à igreja. E essas orientações que são defendidas novamente por outros líderes de congregação, como o próprio João, né, Pedro, Paulo, até Timóteo, a gente vai ver que elas estão fazendo o mesmo testemunho do início ao fim, mostrando quem é Cristo Jesus, e nesse caso, quem é Cristo Jesus, Deus. E aqui entra a autenticidade também do testemunho deles, oral, né? Não havia ainda nada escrito nesse tempo, de que, no caso Pedro, testemunha ocular, né? Por ter vivido com Jesus. Paulo não. Paulo ele teve um encontro com Jesus no momento em que ele aparece para ele, né? De uma forma, de uma visão que ele teve, né? E o destaque é que a autenticidade do que eles dizem é considerada tanto quanto que fosse escrito pelo próprio Jesus, né? A autenticidade do que eles reforçam como o testemunho da divindade de Jesus.
Essa lição, então, ela também fala aqui a respeito do testemunho dos apóstolos, com ênfase nos Atos dos Apóstolos, então no livro histórico de Atos dos Apóstolos, mas ela também mostra, né, passa pelo testemunho de Pedro. E apesar de que, lendo a revista, a lição, eu não encontrei para mim o que eu gosto mais em relação ao testemunho de Pedro, o Evangelho de João, é o capítulo 6, na parte final, lá pelos 56, 50 e alguma coisa lá de capítulo 6 de João, aonde Jesus está falando assim, vocês têm que comer minha carne, tem que beber do meu sangue, vocês têm que ter parte comigo. E aí começa a falar e os apóstolos falam, as pessoas estão indo embora, né? E aí Jesus pergunta, para onde foram as pessoas? E o Pedro diz, Senhor, duras são tuas palavras, né? E ele diz, você não quer ir embora também? Quer ir embora também? Vai. E aí o Pedro, não, Senhor. Para onde eu vou se só tu tem palavras de vida eterna? Esse testemunho é um dos testemunhos principais por parte de Pedro. E isso não é tratado aqui. Mas para testemunhar que ele é Deus, para testemunhar que ele realmente é o Verbo, né? O Deus Filho, então nós temos, entre muitas passagens, onde o próprio Pedro afirma, inclusive pregando assim, ele tinha medo, ele negou a Cristo, e aí agora ele desceu o Espírito Santo sobre ele teve total discernimento sobre quem é Jesus, e agora ele faz uma pregação que eu não vejo nada de teológico, de complicado em dizer, olha, isso que está acontecendo aqui é a promessa do Antigo Testamento, é o Cristo, né, que vem, o Messias, e que você tem que aceitar ele como Senhor. Não tem muita teologia, muita complexidade na pregação dele. E ali diz que cerca de 3.000 almas já se convertem, já aceitam a Cristo como Senhor. Ou seja, o testemunho de Pedro também está envolvido num testemunho de poder, né, de poder ser testemunhas em toda, na Judéia, na Galiléia, até os confins, porque receberam do alto poder. Então o poder dele, principalmente ali, de coragem, intrepidez, de poder falar o nome de Jesus e mostrar, esse Jesus é o Deus Filho e vocês precisam dele para serem salvos. Importante, Douglas, também que naquele momento em que Pedro declarou que só Jesus tinha a palavra de vida eterna, era já um grupo menor. E agora, aqui em Atos, esse testemunho começa a se ampliar, vai para grupos maiores, o testemunho de que aquele que morreu e ressuscitou é Deus, testemunhando para muito mais pessoas, né? O compromisso deles de levar adiante o testemunho de que Jesus era Deus. E o Espírito Santo também, né, vindo e auxiliando, né, e fazendo todo o papel nesse processo, né? Isso. Porque, imagina uma pregação, 3.000 convertidos, né? Porque não é a obra do homem, né? Exatamente. Mas tu vê, porque Pedro teve medo de ser preso ao ponto de dizer assim, não conheço quem é Jesus. E depois ele, você vai ser preso, vão te colocar lá na prisão, não importava mais para ele, agora ele não tinha mais medo de ser preso, de ser açoitado, aconteça o que acontecer, ele tinha total coragem, né, porque a gente não recebe espírito de covardia, né, o Espírito de Deus é um espírito que, então, para testemunhar corajosamente sobre que Jesus Cristo é Deus, era dizer assim, eu vou falar no meio de um povo judeu, que se eu disser que Jesus é Deus, eu sou herege e vou ser morto por isso. Eu vou pregar no meio do povo romano, dizendo que Jesus é Deus, o único Deus, e não aqueles deuses que eles creem, e até mesmo é um rei, e acima de César, eu vou ser preso por isso. Ele perdeu totalmente o medo para testemunhar. Jesus Cristo é Deus. Até porque, como na mensagem no domingo passado, recebereis poder a descer sobre vós o Espírito Santo, esse poder, a palavra dinamis, né? Sim. É o poder que o Espírito Santo nos concede para testemunhar em toda e qualquer circunstância, que não é obra nossa, não é esforço nosso, não é capacidade somente nossa, né? Acima de tudo, é a unção de Deus para testemunhar a respeito de Jesus. E uma questão que acho muito interessante é que quando Cristo ressuscita e aparece aos seus discípulos depois, nesse encontro, né, ali em Lucas 44 está registrado, né, Jesus lhe disse, são essas as palavras que eu vos falei estando ainda convosco, importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos.
Aí no 45 tá, então lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras. E lhes disse, assim está escrito que Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Eu acho tão importante esse encontro de Cristo com os discípulos, né, porque eles caminharam durante muito tempo, 3 anos, acompanhando Jesus na obra, no ministério, e foi um período de aprendizados para eles. Quando Cristo foi crucificado, eles ficaram desanimados. Quando Pedro negou a Cristo naquele momento, ele ainda não tinha entendido, exatamente, ele ainda não tinha entendido a dimensão. Nesse momento, quando Cristo já ressuscitou e se encontra novamente, né, e aqui no texto bíblico nos fala claramente, lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Ficou muito claro para eles o todo, né, a história, que Cristo, de fato, fez muitas coisas importantes, mas ele era Deus, né? E caminhou aqui na terra, foi de carne e osso, mas havia um propósito maior. Por isso que também lá adiante, em Atos, nós vemos que não existia mais receio nem medo na pregação de Pedro, né? Porque isso antes ficou muito firme no coração dele, né? E nós falamos do Espírito Santo, Jesus também disse isso para os discípulos, que não compreenderiam ainda, mas depois viria o Espírito Santo, que daí eles iriam compreender. E o que nós estamos falando agora, nesse nosso contexto de estudo, também é após a vinda do Espírito Santo. A compreensão completa a respeito de quem era Jesus, o plano de Deus, veio a partir da descida do Espírito Santo, a vinda do Espírito Santo, que foi lá em Atos 1:8. E agora todo esse estudo de hoje também está relacionado a um período pós-vinda do Espírito Santo. Uma outra mudança incrível em Pedro para testemunhar a respeito da deidade de Cristo, como você disse, o Espírito Santo que desceu sobre eles deu um poder muito grande. Para mim, acho que algo que consegue nos mover de tal maneira é o amor. Então, ele, a partir do momento que ele entendeu que Jesus Cristo é Deus e que Deus é amor, e que Jesus é esse Deus, então esse amor fez com que ele realmente não tivesse medo. Porque o perfeito amor, ele lança fora todo medo. E nesse momento ele amou mais a Deus do que a ele mesmo, ao ponto de não se preocupar mais consigo mesmo. Há uma teoria, né, uma tese, de que como ele negou a Cristo 3 vezes, Jesus perguntou 3 vezes para ele, tu me ama, Pedro? Depois que Pedro, tu me ama? 3 vezes, né? Eu já disse que te amo. Então, cuida das minhas ovelhas, cuida das vidas por qual eu morri. E eu acho que nesse momento Pedro entendeu que Cristo é amor, então que ele precisava se esforçar ao máximo para mostrar que esse Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho para nos salvar. Eu acho que é bom destacar aqui, né, Douglas, que essa revelação do amor é muito grande. Cristo nos amou primeiro. Quando ainda éramos pecadores, ele morreu por nós. E eu entendo como Pedro mexeu muito com ele, porque Judas tinha até se matado por ter traído. E quem nega e trai, né, digamos, o problema é semelhante, né? O pecado, a culpa que vem, e aí Pedro recebe o convite de Jesus para ter esse tete-a-tete, né, depois de ressurreto. Isso é muito profundo, essa restauração de Pedro. É um ponto que eu lembrei mais aqui, assim, se ali em Atos 3,15, que ele fala sobre Jesus ser o autor da vida, ela vai encontrar uma constatação. Se a gente for olhar pelo lado de que o que concorre com a tese de que Deus é o criador de tudo do universo, é a tese de que houve uma grande explosão, do Big Bang, como se fala, né? A própria ciência ela constata que um material inorgânico ele não se transforma em algo orgânico. O que é inorgânico não tem vida, né? Não é um organismo, ele não se transforma em organismo. Então, uma grande explosão ou grande quantidade de
de calor, ou como é que vamos dizer assim, a onda de choque, eliminaria toda a vida. Então, a gente sabe que para se clonar, como hoje a ciência tenta fazer, precisa de células vivas, não se clona célula morta. Então, Jesus, quando ele fala que Jesus é o autor da vida, ele está falando que ele é o princípio da vida, e somente vida gera vida. Se não tivesse esse Deus Criador, esse Deus que era a palavra de Deus por qual todas as coisas foram feitas, por ele, para ele, por meio dele, então, se não tivesse esse Cristo no início, também não existiria vida, porque vida é o que gera vida, e esse Cristo, esse Deus, Jesus, Deus é o autor, ou seja, é o quem deu início à vida que hoje existe e que hoje aí está assistindo vídeo pela internet para falar sobre a palavra dele. Testemunho, vamos falar um testemunho então de Paulo, né? Paulo que, por sua vez, ele teve todo um crescimento, um estudo em cima de uma teologia hebraica, uma teologia judaica, né? A Bíblia até fala a questão de ele ser uma polícia, né? Vamos dizer assim, da fé judaica. Muito zeloso. Zeloso, né? Queria realmente fazer com que a pregação que ele estava escutando a respeito de que havia um homem que era considerado Deus, para ele uma heresia ao ponto que ele perseguia e matava, né? Até mesmo os que se diziam cristãos. E este homem, então, tem um encontro com Cristo, e aqui vamos abrir uma aspa que em nenhum momento a Bíblia fala que ele caiu do cavalo. Você lê lá na tua Bíblia, não está escrito que ele caiu do cavalo, procura bem, não tem cavalo na história. Tá? Isso aí é uma suposição que veio em algum momento e se criou uma tradição em cima disso e se repete sem ler. Mas, no momento em que ele realmente veio a se encontrar com Cristo, tudo, como aconteceu com Pedro, né? Também clareou todo aquele conhecimento que ele tinha teológico, as escrituras, ele começou a entender, então é sobre isso que elas estavam falando. E aí ficou claro para ele, para que ele pudesse também testemunhar desse Jesus que é Deus. Paulo, que é considerado apóstolo, por também ser testemunho ocular, porque, querendo ou não, ele viu a Cristo Jesus nesse encontro que teve, e aí por isso a gente tem ele como um apóstolo também. Eu vejo que a experiência dele também é uma experiência muito forte. Você imaginar ele tendo sido versado, né, aos pés de Gamaliel e todo o conhecimento teológico desse homem a respeito de Deus, depois entendendo que zeloso, perseguindo pessoas hereges, na visão dele, chamados cristãos, e depois esse, a quem ele achava que estava fazendo algo agradável a Deus, é quem se revela a ele como Deus. Saulo, Saulo, por que me persegues? Naquele momento lá da visão, do entendimento, da revelação de Jesus para ele, imagina, né? Eu sempre gosto de lembrar desse momento e pensar o que significou na vida do Saulo. Mudar totalmente, praticamente, muitos conhecimentos a respeito de Deus se mantiveram, mas entender Deus da forma como Jesus apresenta Deus muda totalmente a visão desse homem, e por isso ele também tem algumas ênfases que os demais não tinham, como Deus é maravilhoso. Ele precisou se apequenar, vamos dizer assim, por isso a palavra Paulo significa pequeno, né? Isso. Ele precisou sair daquela grandeza que ele tinha, eu tenho conhecimento teológico, e agora teve que... Incrível. E esse mesmo movimento que Pedro passou, né, de compreender as Escrituras, né, e como toda a Escritura apontava para Cristo, e como Cristo estava desde o início com ele, esse mesmo processo Paulo também, né, acaba passando por isso e chegando a essa compreensão, né. E eu imagino que talvez, né, acho que é uma suposição minha, ainda mais do que Pedro, porque ele era um estudioso, né? Ele estudava profundamente os escritos, ele conhecia muito toda a história, né, do povo judeu. Então, ter essa compreensão, né, de que Cristo era, né, e Cristo caminhou ali, e Cristo apareceu para ele, foi realmente uma revolução, né? E as bases da teologia, digamos, teologia judaica, da revelação de Deus no Antigo Testamento, um homem versado que nem Paulo, ele precisou rever todo esse conceito a partir de Cristo, e é o grande teólogo do Novo Testamento, lá em Romanos e tudo mais, a respeito da justificação, e todos
os elementos a partir de Cristo, dão essa base que toda a igreja cristã, até o final dos tempos, tem como base também teológica. Então, como Paulo também é uma figura importantíssima nesse processo, como um apóstolo tardio e uma testemunha de uma visão não ocular, mas a partir da visão que Deus deu para ele. E o Paulo, ele também, falou em Romanos fala que nós vimos a sua glória, por exemplo, né? E querendo ou não, o próprio Paulo, em outro momento na carta, diz que Deus não divide sua glória com ninguém. Então, se o Cristo Jesus se revelou entre nós e era essa glória, e essa é a glória de Deus, ele está testemunhando que Cristo Jesus é Deus. Isso. Está afirmando isso. Né? E também falando aqui sobre os testemunhos de Paulo mesmo, né? A gente tem aqui na própria revista, se alguém for ler, sobre os ensinos de Paulo. Aqui algumas foram retiradas, né, de alguns textos falando sobre ele ser a imagem do Deus invisível, o primogênito da criação, que até Salmo 89, 27 a revista faz a referência. Nele foram criadas todas as coisas, tudo foi criado por meio dele, como a gente tem dado ênfase nisso, né, e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é o cabeça e o corpo da igreja, para em todas as coisas ter primazia, e aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Então a gente vê que a deidade de Cristo Jesus mostra desde o princípio da criação até a consumação do século, assim, até o momento em que a consumação da nossa fé, como a gente fala, ele é o consumador, o autor da nossa fé, mas a consumação do momento do dia do Senhor, aonde a partir dali então finaliza a história do mundo em que conhecemos para uma vida eterna com ele, vamos dizer assim. E nesse momento a gente vê que o Paulo ele mostra em várias passagens dele a questão principalmente sobre Jesus ser o único meio de salvação, que não é por obras que a gente vai chegar a isso, mas que é somente ele que tem poder para salvar, mostrando que esse Deus ele chega até nós de uma forma divina, de uma forma que está acima do entendimento simples do homem, e que sem esse próprio Deus a gente não entende o ensinamento que Cristo vem trazer para a gente, que é a salvação, o Evangelho, a boa notícia de salvação. E que ainda assim, Filipenses 2 diz que ele não levou em consideração, não julgou ser igual a Deus, mas abriu mão da sua glória. Não usurpou. Não usurpou seria a palavra, eu não uso muito essa palavra porque usurpação para muitos não é fácil também de entender. Mas assim, o fato de ser Deus, ele não o considerou, mas ele abriu mão sendo homem. Então, ao mesmo tempo, com isso, Paulo está destacando que ele era Deus. Ao mesmo tempo, é um dos destaques do testemunho, lá em Filipenses 2, que Jesus era Deus. Ele não testemunhava dele mesmo também, ele não costumava se engrandecer com isso. Né? O Antigo Testamento, ele traz aqui algumas teofanias, ou seja, algumas aparições físicas de um ser, uma pessoa, que era, na verdade, Cristo Jesus já se revelando, né? E pode ver que sempre que tem alguma manifestação, alguém, um anjo que aparece, e há, porventura, alguém querendo adorar, o anjo sempre ele impede, ele diz para não fazer isso, não fazer assim, porque é Deus que tem que ser adorado. E em alguns momentos, fala um anjo do Senhor, mas na verdade presta uma adoração e esse não repreende. Como aconteceu com Abraão, inclusive. Por que não repreende? Porque era o próprio Senhor, o próprio Deus ali naquele momento. E as leituras que a gente teve, né, algumas delas justamente mostravam alguns trechos, né, de manifestação para Agar, né, ali uma das leituras eram a manifestação aos pais de Sansão, né, também a Moisés, enfim, aqui também no estudo da lição se coloca na Abraão, né, como já foi Jacó, Moisés, Josué, Gideão, então esses, né, e aí a gente vai ler aí a história na Bíblia, né, então há essas manifestações específicas, né, de Cristo aí,
né? Aqui se coloca Messias pré-encarnado, né? Do Messias pré-encarnado. E as afirmações na sequência que vem, né? As profecias do Antigo Testamento a respeito de Jesus como Messias, Isaías, capítulo 7, Malaquias, Miqueias 5:2, nascimento virginal, né? A Virgem dará luz, o texto já conhecido, propósito do nascimento, sua natureza divina, né? E já conhecido de muitos de nós, né? O anúncio do Messias do Antigo Testamento. Mas é um destaque que também a revista nos dá para reforçar a presença de Jesus, já anunciado como Deus no Antigo Testamento. Na verdade, antes nós falamos sobre os apóstolos, né? Principalmente, né, o fundamento foram as profecias, né, do Antigo Testamento. Essas profecias já estavam lá. E o fato de Pedro, Paulo, João, né, fazerem referência, né, a Cristo e compreenderem que Cristo era o Messias, emana justamente dessas profecias que já estavam, né, que já estavam escritas e que aí eles tinham acesso né, exatamente ao texto, né, do Antigo Testamento. Então, o princípio vem daqui, né, para que a gente tenha o testemunho também desses apóstolos, né. Tem salmos falando sobre Cristo, né? Por exemplo, a passagem que fala que aquele que comeu comigo no meu prato desviaria o calcanhar contra mim, né? Falando a respeito da traição de Judas. Ele esteve com o rico na sua sepultura. Então tem tanta passagem que apontavam para a vinda de Cristo, mas aonde que também o próprio judeu conhece, mas ele olha para o Messias achando que é um líder que virá, né? alguém que receberia, como Davi foi um líder em algum momento, como o Moisés foi um líder também, um líder então para ajudar o povo a tomar o seu lugar sobre a sua terra, a ser livre e adorar a Deus como o Deus verdadeiro, um povo escolhido, mas a soberania do povo queria resgatar. E somente quando Jesus ele vem, ele fala no Evangelho, e aí ele diz, eu vou, mas vou enviar um outro Consolador, e eles recebem então o Espírito Santo sobre eles, é que dá essa clareza, tudo isso, e não, peraí, o Deus ele não veio para nos libertar de um povo que nos subjuga, ele veio para libertar o homem do principal inimigo que nos subjuga, que nos escraviza, que é o pecado. E ninguém consegue perdoar pecado senão por Deus. E até isso é testemunhado até pelos fariseus, né? Quem é esse que diz que pode perdoar pecado? Quem pode perdoar pecado senão Deus? Jesus Cristo é Deus, a Bíblia testemunha disso no Antigo Testamento, no Novo Testamento, através dos apóstolos, através da pregação do Evangelho. E Douglas, aqui se encaixa Isaías 53, que fala do servo sofredor. Eu até quero sugerir para que você leia Isaías 53. É um texto importantíssimo sobre a missão do Messias, de tomar sobre si as nossas enfermidades. Toda a descrição de Jesus ali é tão nítida, né? Tão gritante, né? Então, lá no Antigo Testamento, a partir do profeta Isaías, a palavra lá em Isaías 53, apontando sobre aquele que viria para realmente tomar sobre si os nossos pecados e nos curar do poder do pecado. Pelas suas pisaduras somos sarados, não havia beleza alguma para que o desejássemos, o homem experimentava em dores. Isaías é considerado uma mini-bíblia, né? Até pelas... Claro, quando Isaías escreveu, ele não colocou capítulo, mas dizer que Isaías tem 66 capítulos, né? E 29 capítulos falando sobre o Messias, parece que é o Novo Testamento e o Velho junto, né? Talvez 27. Tão nítido, né? E na leitura da Bíblia mesmo, né, tão interessante, né, algumas Bíblias, não sei se todas, mas nas cartas, né, a gente vai ver muita alusão a textos do Antigo Testamento, né? Então, ao expor ali os ensinamentos, né, Paulo nas cartas, né, não só Paulo, mas nos outros autores também das cartas, nós
vamos perceber essas referências que são feitas o tempo todo aos ensinos, aos escritos do Antigo Testamento, quer nos profetas, quer nos salmos, né? E em outras referências também. Lá a gente vai encontrar, então, essa coesão, né, que é tão importante e ela é tão maravilhosa, né, e no texto bíblico como um todo, né? O destaque é que a Bíblia deles era o Antigo Testamento, né? Sim. Todos os que escreviam a sua referência como Bíblia eram a lei dos profetas, né? Uma outra questão assim que também acho que é muito interessante que tu trouxeste, né, Douglas, no sentido de que os judeus aguardavam um líder principalmente político. Isso, Né? um guerreiro, alguma coisa assim. Acho que eles pensavam muito sobre essa questão de restaurar Israel, né, como uma nação, como um líder específico. E Jesus Cristo veio com um propósito totalmente diferente, né, totalmente, muito mais amplo, muito mais maravilhoso, né, do que qualquer preocupação e qualquer motivação política, né? E a gente vê, por exemplo, em Lucas 4, né, quando ele inicia o seu ministério, ele já vai pautando essas coisas, né? E ele faz esse contraste, né, quando ele conversa também no Sermão do Monte, diz, ouviste o que foi dito, né? Eu, porém, vos digo, então, havia uma série de ensinamentos que foram trazidos ao longo do tempo e que Cristo veio explicar exatamente o sentido, né? Então... E interessante, né? Quando nós olhamos esse foco, que eles tinham uma expectativa em Jesus como libertador político, a reedição das expectativas em Cristo acontece ao longo dos anos. Hoje também há expectativas em Cristo para as necessidades imediatas, que a deles naquela época era a libertação política, embora já se havia anunciado no Antigo Testamento que o Messias viria não como libertador político. Isaías 53, os nossos pecados, foram sarados pelas suas pisaduras, etc., já anunciando a questão dos pecados. A gente, o ser humano, tem também a grande dificuldade, até mesmo o próprio cristianismo, de olhar em Cristo a solução para aquilo que considera o seu problema imediato. Vamos pegar a teologia da prosperidade, eu vou buscar Jesus para resolver o meu problema financeiro, para resolver o meu problema com o dinheiro, meu problema material. Um problema de saúde. De saúde, milagres. Né? Isso eu acho que é inerente ao ser humano. A gente reedita os mesmos erros ao longo dos anos e hoje ainda Jesus precisa de novo acordar, né, uma ala do cristianismo para acordar para qual que de fato é a nossa grande necessidade de Jesus em nossas vidas. Mas aí você consegue entender a facilidade que era para um judeu naquele momento julgar a Cristo. Ele cresceu aprendendo que viria o Messias e aprendendo que esse Messias seria uma liderança que restauraria a soberania de Israel. Então chega um momento que tem que escolher entre Barrabás, que é um revolucionário, e Jesus. Eu acho que, e até porque houve um boato, né, de grita para soltar Barrabás, e eu acho que hoje, com a cobertura que nós temos de mídia, e se nós estivéssemos vivendo hoje aquele tempo, e todo mundo estivesse contra, nós também estaríamos gritando solte Barrabás, por uma questão da influência que a gente cresce aprendendo algo, e é difícil realmente mudar a mente. Mas a metanoia, né, a mudança de mente também é algo que Cristo, como Deus, consegue fazer com que haja naquele que crê em Cristo como Senhor, que é a renovação da mente. Não, Cristo estava interessado em outra coisa, né? Cristo estava interessado na nossa vida, né? Em nós como pessoas, né? O interesse dele era resgatar aquilo que Deus pensou, né? Que ele, inclusive, na criação, aquilo que foi projetado para o ser humano. Que foi projetado para o ser humano, né? Viver de forma inteira, né? Viver pleno, em comunhão, em unidade, tudo em equilíbrio, né? O pecado, o resultado do pecado é o desequilíbrio, é a desunião, né? É o individualismo. Isso
é fruto do pecado. O que havia antes do pecado era perfeita comunhão entre o homem e Deus, né? Havia na natureza um fluxo perfeito, havia equilíbrio. Perdemos tudo isso com o pecado. Cristo vem para nos dar, para religar, né? Religião, religarem, né? Então, Cristo vem justamente para isso, para resgatar isso, não para resolver problemas. Resolver problema é muito pouco diante de tudo aquilo que ele pode, né? Então, esse resgate dessa dimensão espiritual que ficou perdida, esse é o grande propósito, né? E é por isso que há muita frustração por parte, né, ali dos judeus, e hoje ainda muitas pessoas ficam né, decepcionadas com Deus de certa forma, porque tem uma expectativa muito imediatista e não conseguiram ainda entender que aquilo que Cristo vem fazer é algo muito maior, né? E a gente fugir da sedução de uma solução para aquilo que a gente considera ser o problema, né? As nossas dificuldades imediatas, que são aquelas que nos cercam, né? Para entender que a verdadeira dificuldade, o verdadeiro problema é o pecado que está dentro de nós, que gera as situações ruins que a gente vive. A partir do pecado é que vem toda a problemática ao redor. Então, ir à fonte do problema, esse é o destaque maior. Mas até relembrando, né, como Cristo é o que ilumina as coisas. Sem Jesus, a gente não enxerga. Ele é a luz que reflete e faz com que a gente possa captar essa luz, né, e enxergar as coisas como elas verdadeiramente são. No contrário, no escuro você consegue ter uma noção, né? Tem alguma coisa ali, mas não dá para ter uma visão correta, a não ser que se acenda uma luz sobre aquilo. E Jesus é a luz que veio se acender sobre o ensinamento. Ele é o Deus, a própria luz, o próprio autor da vida. Para a gente concluir, né, eu queria deixar aqui registrado que não está aqui nessa lição a passagem onde Cristo diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, onde ele fala que ninguém vem, e ele usa essa palavra, ninguém vem, não é? Ninguém vai em direção ao Pai, o Pai não está em outra direção, é na mesma direção dele. Ninguém vem ao Pai, porque ele e o Pai são um, ninguém vem ao Pai senão por ele. Então o caminho, porque ele diz que ele é o caminho, não um dos caminhos, para chegar a Deus, é ir em direção a Deus, ou seja, ir em direção ao próprio Jesus Cristo, Deus, que os apóstolos testemunharam. Amém. Irmãos, vamos fazer o seguinte, nós temos aqui na parte de baixo do vídeo, aqui no YouTube, você pode deixar comentários, você pode fazer questionamento, pergunta, você está lendo a lição, não entendeu alguma parte, pergunte, escreva algum comentário. Ou venha no WhatsApp também, nosso, né? Isso, que os irmãos da congregação lá na igreja pode perguntar algumas dúvidas sobre a lição e quem sabe até a gente faça algum dia uma EBD só para responder dúvidas, né? Isso. Então, irmãos, vamos participar como igreja. Nós estamos num momento de isolamento social, mas vamos continuar não se isolando da palavra, né? Não se isolem de Jesus Cristo nesse momento, vamos ter mais comunhão com a palavra. Comente aqui, né? Curta aí o canal e dê um feedback também para a gente como é que vocês estão conseguindo estudar as lições em casa. Amém? Amém. Até uma próxima lição. Vamos orar então para concluir? Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua revelação, Senhor, por Cristo Jesus e pela grandiosa obra dele, querido. Senhor, que possamos ter bem firme em nosso coração Cristo, Senhor, como Deus. Pai querido, que possamos, Senhor, crescer em conhecimento, Senhor, que a nossa fé, Senhor, aumente e que Tu possas, Senhor, a cada dia mais ir nos ensinando ainda mais sobre Ti, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, através da leitura da Tua Palavra, compreender, Senhor, tantas coisas que Tu tens revelado ali. Ajuda-nos também, Senhor, como filhos Teus, estar Te buscando, Senhor, e buscando de Ti, Senhor, aquilo que Tu veio fazer por cada um de nós, que é renovar-nos, Senhor, que é regenerar-nos, Senhor, e nos trazer, Senhor, vida.
que, Senhor, cada um de nós, Senhor, e as nossas famílias, Senhor, possam experimentar a vida e vida em abundância, Senhor. Nós te somos gratos, Senhor, pela oportunidade de estudar, Senhor, e te conhecer, Senhor. Aumenta, Senhor, nosso conhecimento sobre ti, Senhor, e fortalece, Senhor, cada um de nós, cada uma das nossas famílias, Senhor. É o que nós te pedimos, Senhor, agradecidos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.